Olá, amigos. Eu fui desafiado pelo Marcos para que a gente pudesse hoje falar sobre memória e neurociências. Então hoje, Marcos, esse vídeo é especialmente devido ao seu pedido. É um vídeo que eu creio que vai ser interessante para uma série de pessoas. E para isso eu montei aqui um esqueminha para ficar mais fácil essa explicação e todo mundo poder entender de uma maneira maravilhosa. Vamos lá acompanhando o vídeo. Um abraço. É isso mesmo que eu falei. Hoje a gente vai falar sobre memória e neurociências. Embora eu já tenha gravado outros vídeos sobre memória, sempre destacando também os aspectos neurofisiológicos, pediram para falar mais especificamente sobre esses detalhes. E aí eu queria iniciar destacando um comentário que foi feito em que houve uma solicitação da seguinte maneira: professor, o que eu faço para poder memorizar melhor, para poder guardar, essa foi a palavra, guardar as informações melhor no meu cérebro? E aí eu respondi da seguinte maneira em texto: o pior que o cérebro não guarda nada. Olha, parece estranho, mas eu estava dizendo justamente isso, o cérebro não guarda nada. O que acontece então, professor? Como assim o cérebro não guarda nada? Como é que eu lembro das coisas de infância? Então ele não está guardando as coisas de infância? O que acontece? E aí eu respondi: o cérebro ele é modelado, na verdade. Nós temos estruturas de respostas que reagem em situações ambientais. E isso faz com que os neurônios se reorganizem de uma maneira que naquela situação semelhante novamente ou com alguma estimulação semelhante, aquilo é ativado da mesma forma e aí nós temos a impressão de que nós tínhamos guardado alguma coisa e estamos resgatando isso. Por isso que os analistas do comportamento usam o termo de lembrar, como se a gente chama isso de comportamento de lembrar. O que a gente está tentando dizer com isso e qual é a diferença? Na verdade, nós estamos dizendo que o nosso cérebro se molda com padrões de respostas, os quais são ativados em situações semelhantes. Para que todos entendam melhor, hoje eu trouxe aqui uma massa de modelar e eu vou tentar, com essa massinha de modelar aqui, criar uma situação bem dinâmica para que todo mundo consiga compreender o que aproximadamente acontece no cérebro da gente e a gente sair daqui hoje sem dúvidas de como funciona a memória. Vamos lá. Bom, amigos, como eu havia dito que ia trabalhar com vocês mostrando aqui o processo a partir da massa de modelar, então vamos lembrar aí quando vocês eram garotos e a professora do primário de vocês começou a trabalhar sobre as cores primárias. E aí fez experimentos para mostrar a vocês como, na verdade, essa mistura de cores produzia outras cores. Eu vou usar esse mesmo princípio, mas agora não no sentido experimental, apenas para servir de modelo. Então, marrom, por exemplo, aqui, para que a gente forme a cor marrom, e aí o marrom seria uma frequência de cores, né? Seria a ativação de um grupo de neurônios, que para isso eu precisaria ativar os neurônios que seria um bloco de neurônios, né, que ativaria ao mesmo tempo com o vermelho, e uma vez ativado, o vermelho e o preto, essa junção dos dois formaria o marrom. Se eu quero entender outra cor, por exemplo, o roxo, o roxo, professor, o roxo foi formado aqui, como é que o roxo se forma? Então eu juntaria aqui o vermelho conectado com o azul. Então conectaria o azul, formaria o roxo. Não entendendo não como massa de modelar. Imaginem que aqui, na verdade, a gente tem blocos de neurônios, certo? Então, os neurônios, para fazer a visualização da cor preta, eu tenho ali um grupo de neurônios que são ativados sempre que eu olho a cor preta, que na verdade é a ausência de todas as frequências de cores, né? E o vermelho também, aí quando esse vermelho, que vibra de uma determinada maneira, tem pouca vibração, iria caminhando para o marrom. Para explicar de uma maneira mais clara, seria a junção do preto com o vermelho, no caso do roxo, do vermelho com o azul. Aí eu quero formar outras cores, eu quero ir entendendo como outras cores funcionam, como por exemplo o laranja. Então eu quero entender como o laranja funciona. Então o laranja, ele é a junção do vermelho com essa cor aqui amarela.
Então, teria a junção do amarelo, formando, então, a cor laranja, em alguns lugares chamado de coral, cor coral, certo? Então, digamos que eu quisesse formar agora um tom bege próximo à cor de pele. Então, eu sei que é a junção dessa cor aqui com tonalidades mais brancas. Então, aí eu formaria essa cor aí. Aí eu quero formar o azul claro. Então, eu sei que o azul claro é resultado desse azul mais escuro com as frequências brancas. Formaria isso. Então, entendendo cada elemento desse como a junção de blocos de neurônios. Por exemplo, para que fique claro, isso tudo, toda cor é uma frequência, né? Então o branco, por exemplo, se todas as cores ficarem juntas, todas as frequências vibrarem, ele vai ativar uma área de neurônios que vai resultar nessa leitura da cor branca, né? Se tudo se desligar, se nada vibrar, então vai resultar nessa cor aqui. Um outro grupo de neurônios é ativado e resulta nessa cor aqui. Então, para a gente entender, se eu quisesse produzir o verde aqui, então eu precisaria unificar esse bloco de neurônios que está aqui com esse bloco de neurônios que está aqui. Então, para isso, eu teria que pegar, né, e fazer uma conexão dessas cores aqui. Então, quando a gente fala que é o processo da formação, né, da aprendizagem no nosso cérebro, ele não é um processo que a gente, digamos, coloca material ali dentro, não, porque ele vai se moldando dentro do que já possui, dentro das frequências, das ativações. Então, os neurônios vão simplesmente se remodelando. E para essa explicação ficar mais fácil, e para quem está me assistindo entender um pouquinho melhor, eu trouxe um outro modelo ainda mais aproximado do que acontece no cérebro humano para a gente compreender melhor. Então, vamos lá para o outro modelo, tá certo? Então, como eu havia dito, eu fiz aqui uns modelinhos de neurônios com a massa de modelar e para fazer a explicação de uma maneira que fique mais claro para que todo mundo possa compreender. Então, os nossos neurônios, eles formam redes neurais, né? Então, essas redes neurais que são formadas, uma vez ativada, causa as sensações e as impressões que nós temos constantemente. Então, como nós estamos falando aqui do processo de aprendizagem e falando das aprendizagens das cores, eu estou dizendo o seguinte: eu tenho uma rede de neurônios, um grupo de neurônios, que evidentemente não são apenas 4 neurônios, na nossa cabeça isso será uma quantidade muito maior de neurônios. Então, essa rede de neurônios ela foi formada pela conexão, né, anterior de neurônios de outras cores. Agora vamos lá para ficar claro, para todo mundo entender bem aqui. Veja só, o neurônio, eu tenho aqui o perissoma, que é o corpo do neurônio, o axônio, que é esse prolongamento maior, e o botão axônico. O impulso elétrico sempre sai do perissoma, do corpo do neurônio, e vem pelo axônio. E é conectado aqui por um prolongamento pequeno que existe no neurônio receptor, que a gente chama de dendrito. Os dendritos, eles crescem constantemente. Os prolongamentos crescem constantemente e ele não chega a tocar no outro neurônio. Fica bem próximo, mas não toca. Mas isso é suficiente para haver a transmissão sináptica, que a gente chama, né? A sinapse do neurônio. Então, eu tenho aqui um bloco, né, de neurônios, uma rede neural aqui, que é a que forma a impressão da cor vermelha, que vai, ao se conectar com a preta, vai formar aí uma outra impressão de neurônios, né? Então, a gente tem aqui uma outra formação de neurônios. Aí você, professor, como é que é formado aí a cor nesse caso, nessa explicação? Como é que a gente forma, então, o azul escuro? Então, eu tenho o preto, né, que vai estar
enviando o impulso aqui, e aí eu tenho o azul escuro, né, captando essa informação. Então eu tenho essa formação dos o azul escuro, né? Então eu tenho aqui o preto tocando e aqui eu tenho o azul claro. Então essa conexão do preto com o azul claro vai estar formando aqui o azul escuro. Como é que se forma então o azul claro? Então, para a formação do azul claro, eu tenho aqui a irradiação conectando o azul escuro. Então, eu tenho essa conexão. Então, veja, todo o trabalho do cérebro, na verdade, para formar as redes de neurônios, formar blocos específicos, trabalhando em conjunto, é que forma a moldagem que determina as nossas memórias. Então a gente não tem, na verdade, um processo de arquivamento. A gente tem o crescimento dos dendritos, que são essas pequenas terminações, que vão se conectar lá no outro extremo. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui formar o verde, então eu teria que ter aqui um bloco de neurônios que já reconhece a cor amarela, uma rede de neurônios, e aí eu teria que fazer a conexão desse impulso elétrico aqui com o azul de alguma maneira. Então o verde estaria aqui fruto dessa interação entre o azul e o amarelo. Então formaria-se uma conexão aqui. Então teria esse bloco de neurônios aqui crescendo e se conectando aqui essas duas cores aqui, e aí formaria basicamente, e assim todas as aprendizagens que nós temos. Então, na verdade, nós vamos modelando, ou seja, dando forma à posição que estão os nossos neurônios, que se movem um pouco, e os dendritos que vão crescendo. Os dendritos são esses prolongamentos menores que vão crescendo. A gente tem o axônio, o botão axônico, que ele serve para enviar o impulso na maior parte dos casos, né? Porque existem situações extras que o impulso elétrico ele vem pelo dendrito e volta pelo axônio. Mas é mais raro isso, o mais comum é que o impulso elétrico saia do centro do neurônio, do corpo do neurônio, do núcleo e saia pelo botão axônico, né? Venha pelo axônio, pelo prolongamento. Aqui a gente tem uma outra célula, que é uma célula glia, que eu não representei aqui nos moldes, porque isso aqui é suficiente para a gente entender mais ou menos como é que vai ser a formação dos blocos de neurônios para o processo de aprendizagem. Então, é por isso que isso não se forma da noite para o dia, né? Ou seja, isso não é tão rápido como a gente pensa. A gente precisa de um tempo forçando para que essas estruturas elas sejam montadas. Então, elas não são montadas de uma maneira rápida, né? Demanda um tempo. Esse tempo vai de 6 horas até 10 mil horas aí de trabalho para montar uma rede de neurônios especializada em um determinado assunto. A maior parte dos estudiosos do assunto concordam que o sujeito é um verdadeiro especialista no assunto quando ele tem aproximadamente 10 mil horas de treino sobre determinado assunto específico. Por quê? Porque aí ele especializou muito o cérebro dele, formou muitas redes específicas para aquela função que ele deseja. Então, essa é a visão aqui, eu acredito que vai ficar bem mais claro para quem está assistindo. Então, gente, eu, como demonstrei com os modelinhos da massa de modelar ali, o nosso cérebro ele não aprende guardando informações, ele aprende se modelando. E esse processo de se modelar é muito importante, porque o formato que esses grupamentos de neurônios tomam é que determina tudo. Na verdade, quando a gente vai dormir, a gente vai repousar, então eu tenho os neurônios formando essas conexões que são estruturas. Imagina então uma massa mesmo de modelar formando estruturas no cérebro. E essas estruturas,
elas vão reagir de determinada maneira aos eventos ambientais que estão no ambiente. Então essas reações, elas ocorrem porque toda a resposta do sistema nervoso central vai ativar dois sistemas apenas, que é o sistema endócrino e o sistema muscular. Então tudo que o sistema nervoso central faz é sempre ativar sistema endócrino, liberando hormônios, ou ativando o sistema muscular. O sistema muscular, a gente vai ter aí as respostas públicas que as pessoas veem com as contrações e aí a execução pela modelagem que já está estabelecida ali no cérebro, né? E quando ativa o sistema endócrino, em muitos casos ativa os dois ao mesmo tempo, você vai ter as respostas emocionais. O sujeito então passa a perceber o que está ocorrendo. Espero que tenha ficado a contento. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, faz os comentários aí embaixo. Não esquece de curtir e acompanhar o canal para que a gente possa continuar o trabalho. E qualquer dificuldade a gente vai estar respondendo nos outros vídeos. Um abraço.